E hoje eu converso com a doutora Monique Rabuski Davanzo. Ela que é advogada, formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. É sócia do escritório Davanzo Sociedade de Advogados e é atualmente a secretária-geral da OAB de São Bernardo do Campo. Seja muito bem-vinda, doutora Monique. Muito obrigada pelo convite, Manuel, Fran. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso de te receber aqui. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma ótima conversa, mas antes de começar a nossa conversa, eu quero deixar o recado aqui dos nossos patrocinadores. Muito obrigada por apoiar o nosso trabalho. O Grupo Motiró é uma construtora e incorporadora e está com lançamentos aqui na região. São imóveis com 2 e 3 dormitórios, condomínio clube, uma infraestrutura completa para você e para sua família. Na hora de realizar o sonho da casa própria, entre em contato com o Grupo Motiró. Eles têm uma opção perfeita para você. O Grupo Deluca é uma empresa que trabalha com mão de obra especializada. São equipes treinadas com supervisão 24 horas, atendimento rápido pelo WhatsApp, seja para condomínios, empresas, clínicas, hospitais. Você pode contar com toda a segurança, agilidade e economia. Quer facilitar a sua rotina? Fale com a Deluca, que eles cuidam de tudo para você não se preocupar. E agora eu quero falar da Fami Brindes, empresa especializada em brindes personalizados. Se você precisa brilhantar o seu evento, a sua empresa, entre em contato com a Fami. Aqui eles mandaram pra gente caderno, copo, caneca e tem mais uma infinidade de brindes lá. Entre em contato com a Fami, que eu tenho certeza que eles vão encontrar o brinde perfeito para o seu evento. E ao meu lado aqui, meu colega Manuel Alves. Se já começando, já que a senhora está começando como secretária, conta um pouquinho dessa sua experiência aí como gestora, como secretária-geral da 39ª subseção. Muito legal isso. Conta para nós. Tem sido uma experiência incrível, né? Porque eu tô tendo uma visão completamente diferente. Eu sempre trabalhei de bastidor, só que as mudanças no mundo jurídico, como você bem sabe, Manuel, estão sendo muito rápidas. Antigamente as coisas passavam, para ter uma mudança no mundo jurídico demorava muito, mas com a velocidade da informação as coisas estão muito rápidas. Então a OAB também está pedindo mudanças, pedindo coisas diferentes. O público vem para os nossos eventos presenciais, mas também quer eventos digitais, virtuais. Então tem sido uma experiência incrível acompanhar essa transição da OAB, do nosso público, dos advogados e advogadas, poder fazer projetos que auxiliem os advogados e as advogadas passarem por essa transição que nós estamos, a lidar com desafios como a inteligência artificial, usá-la a nosso favor, como fazer com que os clientes nos ouçam hoje, numa era em que a informação tem por todos os lados. Hoje, num clique, ele pode conseguir uma informação, mas essa informação muitas vezes não é a correta. Então, como fazer com que o advogado seja ouvido numa era da informação? São vários desafios e está sendo um prazer poder trabalhar em favor da nossa classe nesse momento. E como é que a senhora pode falar sobre, já que a senhora falou de inteligência artificial, era importante a senhora dizer isso, como pode ser esse instrumento, pode ser usado para a advocacia? Inclusive, é bom lembrar, né? Uma dúvida que a gente tem aqui, né? Hoje, como você mesma disse, é um clique. Então, a gente tem aí ChatGPT e outros recursos de inteligência artificial que você chega lá e você pede para fazer um contrato, você pode pedir lá para fazer uma análise para você de leis. Quero que você faça aqui, coloque as leis, ele traz tudo isso para você já. Explica um pouquinho para a gente o risco disso, né? Porque, assim, a inteligência artificial, ela tem umas pegadinhas aí também, que se você for pegar, simplesmente imprimir e começar a usar, dá ruim, né? É, bem lembrado. Com certeza. Tem a questão de que a inteligência artificial, falando especificamente, por exemplo, do ChatGPT, entre outros, ela é feita para nos agradar. Ela vai fazendo um perfil seu pelas perguntas que você faz e ela começa a querer te agradar, sabendo o que você procura pelo tipo de pergunta que você faz. Então, ela pode alucinar, que é o termo que nas palestras a gente tem ouvido muito. Então ela começa a criar leis que não existem, julgamentos julgados, né? Então jurisprudências que não existem. Infelizmente a gente já tem notícia de alguns advogados, graças a Deus que eu saiba não na nossa região, mas pelo Brasil, que sofreram sanções no nosso Tribunal de Ética
porque utilizaram jurisprudências que não existiam. Então, utilizaram a ferramenta e não revisaram aquela informação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é feita para nos auxiliar, mas não nos substitui. Ela não é um advogado e uma advogada. Quem fizer isso, inclusive o cliente pode fazer isso. Para que advogado? Vou fazer um contrato de locação lá no ChatGPT. Só que o risco disso é muito grande, porque é muito mais barato prevenir do que remediar. O que serve para a saúde serve também para o direito. O direito envolve toda a nossa vida, o nosso patrimônio, a nossa família. Consertar é muito mais caro e muito mais difícil do que, desde o começo, você utilizar a assessoria correta. Não, e inclusive tem a questão de humanizar ali o atendimento, né? Porque às vezes a pessoa vai chegar com um problema lá para o advogado e ele vai dizer assim, olha, existem 3 vertentes, as 3 são verdadeiras e corretas, né? Mas com base na minha experiência, eu acho que nós deveremos ir por este caminho, não é? O GPT ele não consegue fazer isso, né? Ele não consegue ter essa sensibilidade que o advogado vai ter estudando o teu caso, não é mesmo? Exatamente, e mais uma vez dizendo que ele vai, se você coloca de alguma forma falando para ele, não já tendendo para uma parte, ele vai querer te agradar e dizer que dos pareceres, um dos caminhos possíveis, o que mais te agrada pode ser o correto. E o depende do advogado, o famoso depende, na verdade não é nem o advogado que tem que escolher, né? Eu costumo falar para os meus clientes, né? Muitas vezes eles chegam para a gente, Manuel, e falam assim, você deve ter ouvido isso. Não, o que a senhora faria? Mas todo caminho existe um risco. Sim. Como diria o nosso poeta moderno Chorão, dizia, cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Então, cada caminho tem uma vantagem e um risco. O advogado, a gente apresenta esses caminhos, essas possibilidades, e o cliente que tem que escolher o que faz mais sentido para ele, qual risco ele quer correr e qual vantagem que é melhor para ele. O melhor dos mundos seria um caminho que tem as melhores vantagens e nenhum risco. E raramente, eu acredito que isso não exista. E o ChatGPT, aliás, a inteligência artificial, porque o ChatGPT é somente uma das marcas de inteligência artificial que existem, né? Então, não tem como substituir o profissional. Quem fizer isso, a gente vai começar a ver um novo mercado, um mercado de corrigir, porque é como se estivesse contratando um profissional que não sabe o direito. Na verdade, ele está pegando estatisticamente o que você quer de resposta e dando para você. Traduzindo, um rábola. É isso aí, um rábola. E outra coisa, o barato sai caro, é o que ela quis dizer, que o barato sai caro, porque realmente, doutora, é incrível isso daí. Então, como a Fran estava colocando, fez a pergunta, tem que tomar muito cuidado. A senhora falou de eventos, um dos momentos importantes, há pouco tempo agora, as entregas de carteira. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, que é um evento muito importante da OAB, a Fran sabe, e vocês que estão, fale um pouquinho da última entrega e das entregas de carteira, os novos advogados que estão entrando no mercado de trabalho, doutora. Tem sido muito bacana, né? Nós temos praticamente todo mês uma entrega de carteiras, porque em São Bernardo nós já somos quase 8 mil advogados. Se eu não me engano, é a 4ª maior subseção do Estado. Nós representamos uma parcela muito grande de advogados do Estado, porque nós temos, se eu não me engano, 5 faculdades aqui de direito. Então, essa semana, né? Olha, o tempo está passando tão rápido. Essa semana nós entregamos quase 40 carteiras entre advogados e estagiários. E a gente tem visto um brilho no olho muito bacana dos profissionais que vêm. A gente faz toda uma solenidade pensada para eles, tem toda a pompa, né? De cantar o hino, tem as bandeiras, tem os discursos, que muitas vezes eles podem até não entender, que às vezes eu acho até que pode assustar um pouquinho, mas a gente procura sempre humanizar ao máximo. Fazer os discursos pensado para esses novos advogados e novos estagiários e falar que a ordem é deles, né? Que eles estão ali a partir daquele momento para participarem, né? Seja na nossa farmácia, pegar os descontos para conseguir o dinheiro da anuidade de volta, porque nós temos descontos muito bons, utilizando nosso consultório odontológico, que tem preços assim muito bons, exatamente porque a finalidade da CAASP ela não tem fins lucrativos, que é a nossa Caixa de Assistência do Estado de São Paulo. A gente procura informar e, ao mesmo tempo, também entreter e motivar os nossos novos colegas, porque eles são o futuro e já o presente, né, da OAB, da nossa casa.
E tem a comissão, se vocês não sabem, tem a comissão do jovem advogado, né, que recebe, sabe? Porque às vezes, eu falo sempre, eu nunca esqueço de alguns discursos que eu também já advoguei, eu lembro muito bem que fala assim, o sexto, 5 mais o sexto ano, o mercado de trabalho, que você fez 5 anos, 5 anos, gente, de faculdade, aí chega no sexto ano, você fica assim, Exatamente. e aí? Como que é a OAB? Fala do trabalho que tem aí a OAB, quem é o presidente da comissão que faz esse trabalho para o jovem advogado, sabia? É legal isso. Nós temos a comissão do jovem advogado, o doutor Ítalo, um jovem advogado que é um talento, que está muito ligado às redes sociais de forma positiva, fazendo conteúdos interessantes e também tentando entreter o público, porque hoje em dia, principalmente nas redes sociais, não adianta só você informar, a gente tem que ter uma forma de informar e entreter muitas vezes o público, mas uma linha tênue para que seja, ao mesmo tempo, um conteúdo sério, confiável, respeitoso com a ética e as nossas prerrogativas. E o doutor Ítalo, ele tem sido muito bacana, feito palestras sobre os mais diversos temas para os jovens advogados. Recentemente, eles estiveram no Congresso da Jovem Advocacia com os advogados e advogadas de São Bernardo, lá em Campos do Jordão, onde tiveram temas de inteligência artificial, tiveram temas de gestão de escritório. Então, assim, nós estamos fazendo tudo para trazer os jovens advogados mais para casa e perto desses conteúdos confiáveis e super atualizados, né? A nossa comissão está aberta aí a quem quiser participar. Todo mundo pergunta, e como é que faz para participar? Manda uma mensagem para a gente auxilia nisso, seja no nosso Instagram, oab.sbc, ou no dos diretores, ou até no presidente da comissão. E nós também, é importante falar, nós temos a comissão também dos acadêmicos, do Dr. Felipe Moraes. Ele tem também feito um trabalho muito bacana, então, porque muita gente acha que só pode participar se for advogado. Não, a gente tem esse trabalho com os acadêmicos, porque eles já têm que ter esse contato com a OAB, com a casa. A gente auxilia, inclusive, no exame da OAB. E a maioria dos nossos eventos são todos gratuitos e de uma qualidade muito boa. Então, só tem a ganhar. E principalmente, por exemplo, os acadêmicos, a gente sempre brinca, né? Ele tem uma questão das horas complementares para cumprir. E junto, por exemplo, da comissão dos acadêmicos ou da jovem advocacia, nós temos, além das palestras, as pessoas podem estar, digamos assim, são as comissões de porta de entrada da OAB. Você pode ter acesso à comissão da ação social, onde a gente faz doação, por exemplo, agora a gente está perto dos dias das crianças, a gente começa a receber brinquedos. Que é a doutora Gláucia, né? Doutora Gláucia, que faz um lindo trabalho aí à frente, a presidente da nossa comissão de ação social. A gente está fazendo esse recebimento de brinquedos para levar para crianças em situação de vulnerabilidade. Então, a gente faz isso, a gente entregou chocolates aí para as crianças na Páscoa, a gente tem um trabalho também no Natal, a gente às vezes faz algumas ações muito específicas, por exemplo, dentro do que a comunidade está precisando. Então, é muito legal, é uma forma de você se fazer o bem e também, ao mesmo tempo, ter um contato com colegas que estão passando por a mesma coisa que você, e ao mesmo tempo também pessoas que estão há muitos anos na profissão, e esse misto é que faz a gente aprender cada vez mais e ir formando a OAB e a sociedade que a gente quer. Que coisa bacana. E, inclusive, você falou assim muito do jovem advogado, né? Mas também tem esse advogado que já está há muito tempo na profissão, e eles fazem muitas palestras assim para atualização, para renovar o conhecimento, inclusive palestras com gente importante que eles trazem aqui, trouxeram até ministros, né, esses dias para fazer uma palestra assim. Então, mesmo o advogado que já advoga há muitos anos, que sabe muita coisa, é importante participar da OAB, até mesmo para ter esse contato, né, dessa reciclagem, aprender coisas novas, uma outra visão. Perfeito, Fran, porque a gente tem que ter um misto, o melhor dos mais experientes e o melhor dos jovens. A gente tem que unir as visões. Um é mais importante que o outro e nenhum deve ser esquecido. A questão é que a gente tem que fazer o nosso jeito e tem que ser um misto. Então, por exemplo, eu acho que tem uma importância muito grande, por exemplo, nos eventos presenciais. A gente não se vê tanto mais no fórum,
porque muitas audiências são online. Antes a gente tinha que, para saber um andamento, tinha que ir no fórum. Quando eu era estagiária, eu peguei essa fase. Então, os advogados mais experientes sentem falta desse contato, desse olho no olho. E, por exemplo, nas nossas palestras, nós temos esse contato, nós temos essa troca nos nossos grupos de estudos. Como eu disse, o direito está muito dinâmico. Então, todo momento tem alguma coisa nova para você aprender. Eles têm muito para nos entregar com conhecimento, com a troca deles, que foi o que aconteceu comigo, inclusive, quando eu comecei, logo recém-formada, eu entrei no grupo de estudos do Dr. Francisco, que é o Dr. Francisco Ferreira Jorge Neto, que hoje em dia é vice-presidente do TRT2. Ele já era desembargador, fazia esse trabalho de grupo de estudos que existe até hoje na OAB, hoje em dia é virtual, por exemplo. E na troca com os colegas que também faziam, advogados muito experientes da área trabalhista, eu percebi ali que eles também tinham dúvidas, que eles também estudavam. Então, assim, a gente brinca, mas é uma realidade, advogado não tem como parar de estudar, porque tudo é uma novidade. A história está sendo escrita, os julgados, as leis, e a gente está sempre precisando se atualizar. E os advogados mais experientes têm que estar junto com a gente, tanto para fazer essa reciclagem, como você mesmo disse, como para contribuir. Eles têm muito a contribuir com todos nós. Doutora, uma coisa que a senhora falou de redes sociais, a gente acompanha a senhora no Instagram, como a OAB, e eu vejo que a senhora gosta muito, e é muito importante, é um veículo importante, como o nosso aqui da Paz TV ABC, que a gente está com esse canal no YouTube. Eu queria saber, a diretoria está usando bastante as redes sociais? Como é que está sendo feito esse trabalho de divulgação, tanto dos cursos, quanto das palestras, de tudo? Como é que a diretoria tem trabalhado com as redes sociais? Esse tem sido um grande desafio, Manuel, para nós. A gente tem, como diretoria, a intenção de aproximar a comunicação e facilitar para o advogado, para a advogada, para o estagiário, estagiária e o estudante de direito. Por quê? Porque eu brinco que a internet hoje é a rua onde você pode encontrar qualquer pessoa do mundo, né? É uma frase que me marcou muito, que o pessoal do digital utiliza, e é verdade. Então, se as pessoas não vão tanto ao fórum, as coisas estão cada vez mais digitais, a gente tem que estar na comunicação nas redes sociais, porque é uma forma da pessoa falar, o que será que está acontecendo na OAB, o que vai ter lá de palestra? Entra na nossa página e vê. Então a gente está procurando utilizar essas ferramentas ao favor da nossa classe. Certo? Porque as pessoas sempre vêm, às vezes, com preconceito. Eu também já vi muito preconceito, que é algo que atrapalha, que são pessoas, às vezes, que produzem um conteúdo que não é correto, mas existem as pessoas que podem produzir um conteúdo correto. E no nosso caso, o que a gente quer é que o advogado e a advogada saiba o que está acontecendo na sua casa e participe. Então, a gente coloca lá os eventos, a gente faz algum corte de alguma fala, a gente procura sempre estar informando sobre as festas, a festa junina, a festa da mulher, a gente costuma colocar um pouco das nossas celebrações lá também. E a gente quer ouvir muito o que o advogado e a advogada tem para falar, porque a gente já fez aquelas pesquisas, formulários que a gente manda por e-mail, e a gente percebe que, na verdade, são os advogados mais experientes que respondem essas planilhas. Então, de certa forma, é importante que a gente tenha até mesmo como um canal não só para a gente comunicar, mas para ouvir e quebrar essa barreira que as pessoas têm de que a OAB é extremamente formal. Temos as solenidades, porque exige da nossa profissão essas formalidades, né? Porém, lá dentro, nós somos todos colegas. Porém, acessível, né? Exatamente. Bem lembrado. E nós estamos ali para um aprender com os outros e auxiliar aí a classe como um todo. Então, assim, quem tem contato com a diretoria sabe que a gente é super acessível. Então, a gente tenta passar também um pouco da nossa personalidade também nos canais de comunicação. A gente tem utilizado, fico muito feliz que você esteja acompanhando, vocês estejam gostando, mas eu acho que é só o começo. É um desafio muito grande, a gente tem muito mais que fazer e muito mais do que usar. Mas aí a gente está pensando, ouvindo as pessoas o que elas gostariam de fazer, que a gente fizesse. Eu ouvi de um advogado assim, poxa, vocês podiam fazer uma caixinha de perguntas no Instagram para saber o que o pessoal quer, né? Porque muitas vezes a gente comunica, as pessoas ainda falam, nossa, não fiquei sabendo desse evento. Como, gente? A gente manda e-mail, manda WhatsApp, coloca impresso, coloca na televisão da recepção, mas assim, às vezes as pessoas não veem. Então a gente está procurando utilizar cada vez mais as redes sociais como meio de comunicação para ouvir e também para comunicar. E a Passos TV ABC, eu e a Fran e o nosso querido Alexandre, a gente está de portas abertas para a OAB,
para divulgar, para falar, e o espaço, né, Fran, de vocês, aqui a cadeira de todos os diretores e de quem vocês quiserem, a Paz TV está de portas abertas de coração para você. Agora uma pergunta que não se faz calar. Quem é a doutora Monique Davanzo, secretária-geral da OAB? Qual é o seu maior diferencial? É tão legal isso. Quem é você? Quem eu sou, você diz como um todo, no profissional? Isso. Gente, essa pergunta é profunda, hein? Bom, eu sou uma pessoa de muita fé, que eu acho que a fé é que guia toda a minha vida. Eu sou cristã, eu sou advogada, sou filha, sou irmã, sou uma pessoa que gosta de pessoas, que gosta de conversar, que gosta de sair, de trocar experiências, que gosta de estudar, que gosta de tecnologia, e eu procuro trazer um pouco de tudo isso para o meu trabalho. É muito bacana essas coisas. Eu tento colocar um pouco de tudo, né? Às vezes a gente estuda alguma coisa e a gente não sabe, às vezes, poxa, isso aqui não tem muito a ver com o direito. E hoje em dia eu descubro que o direito é multifacetado, tem muita coisa para a gente fazer. E eu sou uma pessoa que penso no coletivo. Eu acho que eu sou uma pessoa que exatamente por gostar de pessoas, eu sempre estou procurando pensar além. O que a gente pode fazer para alcançar mais pessoas, para trabalharmos mais unidos? Eu sou uma pessoa que sonha alto, mas que pensa no coletivo. Traduzindo, Exatamente. só uma frase que eu tenho que falar do dia. Traduzindo, filha de peixe, peixinho é. Porque é verdade, muito legal você falando, não, mas é verdade, filha de peixe, Gente, peixinho é. A gente está falando isso porque ela é filha do Dr. Davanzo, que é um grande amigo nosso, um advogado muito reconhecido aqui em São Bernardo. Já foi presidente da OAB também, Presidente né? da CASP. Exatamente, abraço aí pro Dr. Davanzo. Davanzo que esteve aqui com a gente. E o que eu queria te perguntar, doutora Monique, é o seguinte: a gente tem acompanhado aí o trabalho da OAB, é muita coisa. Muito. Tem muitas atividades, tem muitas palestras, Sim. tem muitas coisas que vocês fazem lá, mas assim, ainda dá tempo para advogar? Boa. Porque assim, você tem o seu escritório lá com o Dr. Davanzo, né, Davanzo Advogados. Conta um pouquinho aí como é que funciona lá no escritório. Aliás, tem que ter, né, Fran? Vou repetir isso em toda oportunidade que eu tiver. É um trabalho voluntário, eu não recebo nada para ser diretora, eu recebo muito trabalho. Então, sim, eu continuo sendo advogada. A gente tem um escritório com vários profissionais, então a possibilidade de eu estar tocando alguns projetos para a OAB é porque eu trabalho em grupo lá no escritório, nós somos em vários especialistas. Então, lá nós atendemos várias áreas, né? Nós somos um escritório full service e a gente tem mais de um especialista por área. Então, por exemplo, a minha área, que é o direito trabalhista, o doutor Diogo Sakata é o meu grande parceiro nessa parte, a gente está sempre atendendo. Eu gosto muito de atender, gosto muito de fazer audiência. Então, assim, eu continuo fazendo o meu trabalho de sempre, só que agora eu tenho que fazer mais rápido e melhor também, porque a responsabilidade aumenta, né, sendo diretora da OAB. Mas, graças a Deus, a gente tem uma estrutura no escritório hoje que permite que a gente faça isso. Eu sempre dei esse apoio para o meu pai, quando ele era, e hoje ele também, ao mesmo tempo, está dando junto à nossa equipe. Né? Ao contrário, mudou, né? Por isso até que teve essa possibilidade de hoje eu posso estar aqui, né? Porque a gente tem toda uma estrutura. Minha irmã, a Raíssa Davanzo, cuida da nossa área de direito de família, de contratos. O meu pai cuida de um pouquinho de tudo, porque ele é advogado raiz, na época que a gente podia tocar um pouco de tudo. Hoje em dia a gente está cada vez mais especialista, né, no ramo do direito. E a gente procura aí sempre não julgar os clientes. Quem vem lá a gente recebe, porque a gente sabe que a gente está lidando com um momento muito difícil da pessoa. Então, nosso primeiro trabalho é de acolhimento. Julgar a causa, não julgar a pessoa e passar paz e tranquilidade. Que eu digo para os meus clientes é que me contratou, terceirizou o seu problema para mim. Porque eu sempre falo isso, inclusive, para os novos advogados, né? Eu falo assim, olha, a audiência pode estar pegando fogo. Se o cliente olha para você e você está pleno, você pode até não estar, mas você está Pleno. Tá ali com a cara fingindo que está pleno, o cliente vai estar em paz. Porque o que importa, o farol para a pessoa ali, é você. Porque ali na audiência ele já está nervoso, é uma linguagem que ele não conhece, então muitas vezes ele não está entendendo nada. Se você está ali passando firmeza, o cliente está tranquilo. É o ponto de segurança dele. É importante isso daí, porque senão, se o advogado começar, né, Fran, ficar desesperado, aí o cliente fala, nossa, estou perdido. Então, é muito legal isso. Doutora, o doutor Davanzo esteve falando, mas o doutor Bertan, mas eu queria falar sobre uma coisa muito séria, a OAB passou na frente com isso, teve até no DEIC, sobre o problema do falso advogado.
Gente, isso é uma coisa, até a Fran estava comentando no caminho, né, Fran? Sobre o problema do falso advogado. Eu queria que a senhora falasse a respeito disso, os cuidados que tem que ter, o que a OAB está fazendo, que tem agora, inclusive foi lá no DEI, que tem até um delegado. Eu queria que a senhora frisasse bem, deixasse esse recado para as pessoas que vão assistir o programa. É um desafio muito grande, porque é algo que acontece no Brasil inteiro, que eles têm acesso a uns processos, antes, porque alguns sites tinham essas informações ali, mesmo sem acessar o judiciário, golpistas conseguiam ter acesso a informações do processo, e eles têm os gatilhos mentais que pegam os nossos clientes na emoção, para num momento ali de pressa, fazer um pagamento, né? Então, é muito triste a situação, mas a gente já está tomando as medidas cabíveis. A gente vê que já teve algumas prisões no Brasil nas últimas semanas sobre isso. Então, o cerco está se fechando, porque a partir do momento que foi feito, por exemplo, essa atualização no Tribunal de Justiça de 2 acessos, dificultou um pouco. Então, para ter acesso a processos, agora eles precisam ou usar o login de outra pessoa, e aí a gente já consegue ir afunilando para chegar nas pessoas responsáveis, porque o meio digital deixa rastros. Deixa, né? Então, uma hora vão conseguir prender essas quadrilhas, e o que a gente tem que trabalhar como profissional em cada um do seu escritório é avisar os clientes, postar sobre essas informações e trabalhar preventivamente, inclusive colocando cláusulas específicas no nosso contrato de honorários, qual que é o nosso telefone oficial, os nossos meios de comunicação oficiais, e para as pessoas os clientes não fazerem pagamentos ou contatos que não sejam por esses meios oficiais, até para a gente não ser responsabilizado, porque infelizmente a gente tem notícias tristes às vezes, de que no começo do golpe, alguns clientes não acreditavam que não era o escritório, que não tinha cobrado aquele valor, e entrando no Tribunal de Ética, e os profissionais que também foram vítimas desse golpe, até você provar que focinho de porco na tomada, que não foi você que não cobrou aquele dinheiro, você está respondendo um processo no nosso Tribunal de Ética, podendo sofrer uma sanção. Então, a gente orienta também para agir preventivamente, estar sempre em contato com os clientes, avisando que não é para falar nada que não seja nos canais oficiais de cada escritório, e deixar bem claro ali, até fixado, quais são esses canais. E nós da OAB já estamos trabalhando através da nossa comissão de prerrogativas. Aliás, um abraço para o nosso presidente da comissão, doutor Dequec. A gente teve lá na nossa entrega de carteiras a doutora Andréia Grou, que está nos auxiliando. Ela é uma coordenadora específica de prerrogativas para o golpe do falso advogado, para nós darmos uma atenção especial sobre isso. Então, nós estamos ligados a todas as novas atualizações e denunciem, né? Porque todo mundo está sofrendo, mas poucas pessoas estão levando isso para denúncias na delegacia, para que quanto mais denúncias estiverem, a polícia tenha que tomar mais medidas e ir cercando até chegar nas quadrilhas, né? Inclusive o doutor Bertanha teve com o seccional aqui de São Bernardo, que se prontificou a colocar um delegado, né? Ele teve falando isso, né, Fran? Ele teve falando isso, que ele colocou um delegado para cuidar disso, para ver, porque ele falou, gente, é vergonhoso. E agora com esse chat, desculpa, com o programa do GPT, né? Não, falei errado, como é que chama? O EPROC, é que eu queria falar, o EPROC. Com essa mudança agora com o EPROC, porque todos os advogados têm um token, né? Então agora vai mudar para o EPROC. Será que vai ficar melhor? Olha, a gente Foi dado até curso até lá na OAB. Sim, a gente sabe que independente da questão de segurança, quanto mais vai afunilando, infelizmente o crime é muito organizado. Eles vão se adaptando às mudanças. Então, em tese eu creio que sim, porque o certificado digital é mais difícil. Só que a gente ouve muito que eles, às vezes, compram acesso de terceiros para ter acesso aos processos. Então, é realmente uma quadrilha, são quadrilhas trabalhando nisso. Por isso que é tão importante fazer as denúncias para que se chegue a se afunilando as informações, a polícia cruza as informações e chegam nas quadrilhas. Porque eles têm em algum lugar um computador, um telefone, e vai dar para ir rastreando até prendê-los. E assim a gente conseguir, finalmente, com que esses golpes parem. Né? A gente espera que um dia pare, porque o que a gente vê até agora, a gente coloca uma nova barreira de segurança, eles vão lá e se adaptam, eles criam brechas onde a gente não vê, mas a gente crê aí que é possível com que eles migrem para outro tipo de delito, que infelizmente quem trabalha
trabalha, né? Uhum. Quem é criminoso a gente sabe que vai acabar indo para outros crimes, mas que pelo menos a gente consiga ter uma segurança maior sobre o golpe do falso advogado. Cuidado, hein? Cuidado, você Exatamente. criminoso. Cuidado. Mas eu quero conversar ainda com a doutora a respeito do direito do trabalho, né? Que é especialista Gosto nisso, a gente tem que muito. tirar dúvida com ela, não tem? Não cobra nada, hein? Que vamos tirar a dúvida, não cobra nada, hein? Vamos lá, pode ir lá, Sim. Fran, vamos lá. Doutora, é o seguinte, tem a dúvida aqui que eu tenho é assim, é, os processos trabalhistas, né? Já ouvi muito falar nas empresas que é assim, olha, se você abrir um processo contra uma empresa, você vai sujar seu nome. Isso. Depois você não vai ser contratado mais em lugar nenhum, né? Não vai atrás. E muitos trabalhadores deixavam de procurar o seu direito por causa disso. Lembra aquela história de sujar a carteira? Sujar a carteira, lembro. Meu pai, o pessoal antigamente falava isso, não muda de emprego muito que suja a carteira, Isso. né? Então, assim, muitas pessoas, muitos trabalhadores, mesmo tendo seus direitos, deixavam de procurar um advogado, de ir para a justiça, né? Por causa disso, né? Depois eu não vou conseguir mais trabalhar, né? E além do mais, esses processos demoram demais e acaba ficando sem solução. Fala um pouquinho para a gente sobre esse processo realmente aí, como é que funciona. É uma ótima pergunta, Fran. Inclusive, é uma polêmica, né? Porque o que acontece? Algumas empresas, de fato, elas puxam essas informações. Mas Sim. diferente do empregador, se você for no site do tribunal, não dá para puxar se uma pessoa física ela é autora de uma ação. Dá para puxar o contrário. Se um CPF ou um CNPJ é réu. Ou seja, dá para saber se uma empresa ou uma pessoa física como empregador, se ela tem processos. Até porque, para existirem contratos, né, para você fazer negócio com as pessoas, existir uma Sim. segurança jurídica de que ela não tem um passivo trabalhista, por exemplo. Do empregado, não tem como puxar. Só que, infelizmente, no Google, colocando ali o nome da pessoa, dá para ter algumas informações, sim. Então, a gente dá sempre algumas dicas. Não podemos ser extremos. O ideal, lógico, é que a pessoa, se tem a possibilidade, espere estar já empregado para entrar com o processo. Uhum. Mas também que não tenha medo, porque muitas empresas sabem que nem toda empresa, infelizmente, é idônea. A maior parte dos processos, os clássicos, é por atraso de salário, é por Sim. falta de registro, é por falta de pagamento de hora extra, ou até por situações muito específicas e muito graves de assédio moral. E alguns empregadores têm essa noção, que nem toda empresa é igual, nem todo clima é igual, ninguém cumpre, não é todo mundo que, infelizmente, cumpre a lei. Então, assim, o importante é a pessoa fazer, dentro do possível, ser preventivo. Também existem algumas formas da pessoa pedir por alguns sites, não citem o seu nome. Sim. Agora, nem sempre é possível que a gente tenha certeza absoluta que não Sim. vai aparecer. Então, o ideal realmente mas que o preconceito diminuiu muito nesse sentido, que alguns empregadores entendem, sim. Uhum. A gente tem muito cliente que é autor, ou seja, que é empregado, que sofreu, e que tem processo trabalhista e conseguiu um emprego. A gente sabe que sempre existe a possibilidade da empresa puxar no Google. Então, Sim. se você tem a possibilidade, você já quer entrar no mercado de trabalho, já entre e depois a gente processa, se for o caso. Mas puxar no tribunal, a pessoa não tem como. Tá. Isso de sujar a carteira. Então, são meios extraoficiais. O tribunal faz de tudo para proteger. É, inclusive, uma coisa que eu acredito que deveria ser... a gente tem aí a lei de proteção de dados e tudo mais, eu acredito que deveria ter uma legislação mais específica para proteger os autores das ações trabalhistas, e até no geral. Porque se você entra com um processo, deveria ser só um advogado que consegue puxar aquelas informações, e não qualquer leigo que está ali, né? O que vale para a gente tem que valer para as grandes big techs também. Tem que ter, para elas terem acesso à informação, elas têm que contratar um profissional para isso. Não, e, inclusive, o importante até de contratar um profissional é porque, assim, muitos casos podem não virar processo. Vocês não sabiam dessa, né? O que acontece? Quando você entra em contato com o advogado, ele pode fazer um acordo com a empresa, né? Então, ele pode entrar em contato com o advogado lá da empresa, eles conversam e entram no acordo. Então, nem vira um processo e a pessoa consegue ser ressarcida. Ela consegue ser ressarcida do prejuízo que ela teve naquela empresa, né? Entrando em um acordo
antes do processo, né? Inclusive, quando ela já está empregada, é possível hoje em dia, desde a reforma trabalhista, fazer a homologação desse acordo, né, na justiça, onde ambas as partes chegam a um acordo, a gente entra com uma ação específica de homologação de transação e o juiz analisa, inclusive, se a pessoa não está sendo coagida, muitas vezes vai perguntar, então não é para qualquer pessoa que serve a ação, esse tipo de ação, de transação. Então, geralmente são empregados que têm algum estudo, faculdade e tudo mais, para poder responder um pouco e entender um pouco sobre o que está sendo negociado ali. Mas a gente fala que acordo é possível em qualquer fase do processo, inclusive antes, né? Como se fala, né? Melhor um bom acordo do que uma briga. E eu sempre vou dizer a frase também que eu gosto de falar: sem advogado não se faz justiça, viu? Deixar marcado isso daqui com a nossa convidada. Doutora, uma pergunta que não se faz calar. Toda profissão, eu, a Fran, os profissionais de jornalismo, você como advogada e hoje secretária-geral da OAB, a gente sempre fala que tem alguma história que marca. A gente como profissional na área de comunicação ou você como advogado. Existe alguma história que marca a sua trajetória e você falou assim, nossa, eu tive orgulho, eu quero ser, sabe, valeu a pena eu ser advogada. Conta pra nós aí. Ai, são tantas. São tantas emoções, eu sei, mas vamos lá. Olha, são muitas, mas assim, você falando agora, o que me vem na cabeça é quando eu era estagiária ainda. Eu fui como estagiária acompanhar o meu pai numa audiência trabalhista, onde a nossa cliente, ela era vítima de assédio sexual. E naquela época, quem fez o julgamento era uma juíza. E logo que a gente chegou na audiência, ela só deu uma lida no processo e tudo mais. Aliás, nem lembro se leu, mas já antes de começar a audiência, a juíza falou assim, bem ironicamente, virou para o meu pai e falou assim, doutor, você acha mesmo que ela vai conseguir comprovar que ela foi assediada? E para mim, aquilo como estudante de direito, eu gelei. Eu falei, gente, se uma juíza mulher tem essa postura... Eu olhei na cara da cliente, assim, ela estava arrasada. Se ela já estava nervosa, porque ela estava enfrentando o empregador, naquele momento ela estava mais nervosa ainda. E o meu pai nem titubeou, né? Seu pai? Ele falou, eu não só acho, como eu tenho certeza. E nessa hora eu vi que a cliente voltou a respirar, assim. Eu até imagino o seu pai, que ele é canhoto, eu não só acho, ele é canhoto, viu, gente? Ele faz assim, eu não só acho, como eu tenho certeza, é assim que ele faz. Naquele momento ali, eu falei, é para isso que eu tô nessa profissão, porque eu já, aliás, estava caminhando para essa profissão, para dar voz para as pessoas nos momentos mais difíceis delas, e para quem não tem voz. Porque quando, por exemplo, você é assediado no seu trabalho, você pensa 1000 vezes antes de fazer uma denúncia, porque você sabe que é muito difícil, e você chega no judiciário, uma representante mulher, graças a Deus também isso é há 15 anos atrás, eu vejo que o panorama hoje em dia mudou muito, inclusive em questão, quando a gente analisa as indenizações por assédio sexual, elas aumentaram muito em valores, inclusive, dos últimos 10 anos para cá. Então, mas naquele dia me marcou isso e virou uma obsessão para mim, principalmente sobre a questão do assédio sexual, de trabalhar e desmistificar esse assunto. Porque muitas vezes vai para a esfera penal e eu entendo que no ambiente do trabalho tem muitas formas da gente combater, porque onde dói mais é no bolso. É no bolso. Exatamente. Mas você já imaginou, Fran, que nem ela contou aqui para todo mundo que vai assistir essa entrevista, você já pensou, você já é uma cliente, por exemplo, acontece com você. Já tá fragilizada. Aí você já está fragilizada. Aí o que acontece? A juíza olha para o advogado que você contratou, fala assim, doutor, vamos falar a verdade, o senhor acha que aconteceu isso? Imagina a cabeça. Sim. Na Fala frente aí. da pessoa, Na como se frente ela da não pessoa. tivesse E aí eu concordo com você, eu ia ficar assim, ó. E eu, como eu disse, eu conheço o Dr. Lavans, que ele é canhoto, já fez assim, e é convite. Quer dizer, a cliente voltou a respirar, não é, Fran? Exatamente. E outra coisa, né, doutora, a gente vê assim que após a pandemia, a gente teve uma mudança grande aí no mercado de trabalho, né? Então, assim, o home office se tornou algo popular, normal, que não existia. E aí, assim, as pessoas não sabiam muito como trabalhar
direito no começo, Uhum. né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que vai ter o controle do funcionário da produtividade dele? Se ele está fazendo em casa, se ele não está. Por outro lado, o funcionário também às vezes ficava naquela situação, poxa, eu estou trabalhando muito mais que eu estivesse trabalhando no escritório, porque agora eu estou trabalhando aqui o tempo todo, né? Lá no escritório, pelo menos eu tinha horário para entrar, tinha horário de almoço, tinha horário para sair. Agora que eu estou em casa, eles me chamam o tempo todo. Né? O WhatsApp, antigamente a gente só recebia e-mail no horário de trabalho. Agora o WhatsApp de trabalho, ele toca 10 da noite, 11 da noite, toca de madrugada. E como funciona as leis trabalhistas? Houve alguma mudança para atender agora esse novo padrão aí de trabalho? Com certeza a gente tem mais julgados sobre isso, porque antigamente, quando a gente ouvia, eu, como sou uma grande fã de tecnologia, eu já ia em palestras sobre teletrabalho, antigamente chamava teletrabalho, né? Hoje a gente chama o famoso home office. Teletrabalho E antigo. era tido como uma realidade tão distante, Sim. e a pandemia acelerou isso. Ou seja, a gente já tinha meios eletrônicos para fazer isso e as empresas nunca quiseram. E, inclusive, aliás, Fran, é um movimento que as empresas cada vez mais voltaram para o presencial. Isso começou Estão lá em trazendo Nova de York, volta, né? por exemplo, isso começou lá em Nova York, uns 2 anos depois da pandemia, porque o prefeito de Nova York percebeu que, por exemplo, as pessoas já não assistiam mais tanto as peças da Broadway, o rapaz do cachorro do cachorro quente já não estava vendendo mais porque as pessoas estavam em casa. Quando você sai, você é obrigado a comprar roupa, você é obrigado a comer na rua, Acabou o lazer, você saiu isso, da empresa, você vai para o happy hour. Então, economicamente, neste sentido, os governantes e as empresas perceberam que para a economia girar mais, as pessoas precisavam voltar a trabalhar presencialmente. E não que não estava rendendo, porque, na verdade, a gente tem alguns dados que falam que as pessoas, a maioria delas, quem rende no presencial vai render também online. Lógico, surgiram com as decisões, a gente tem hoje mais algumas jurisprudências falando que existe doença do trabalho, mesmo a pessoa trabalhando de casa, se a gente conseguir comprovar o nexo causal, ou seja, que tem relação com o trabalho, Sim. ou seja, você não está doente porque você está se separando, ou porque você tem algum problema pessoal, ou até você pode ter, mas o trabalho está atuando, por exemplo, como com causa, ou seja, também como uma causa da doença de saúde mental, algum problema. Ou até saúde física, porque assim, no trabalho a gente tem toda uma questão de ergonomia. Então a mesa é da lembrado. altura certa, a cadeira que sobe, que desce, a gente tem o ar-condicionado, a luz é né, a luz certa para trabalhar, para não cansar a vista e tal. Em casa não tem essa estrutura. Você trabalha na mesinha que tem, na cadeira que tem, né? E aí esse prejuízo que o trabalhador vai acumulando aí ao longo dos dias, né? A uma hora estoura, né? Exatamente. O certo é que o básico para o profissional prestar aquele serviço, a empresa tem que fornecer, ou seja, um notebook, um celular, uma cadeira. Na prática, a gente sabe que não foi assim, mesmo porque foi todo mundo meio pego de surpresa, achou que iam ficar 2 semanas de licença, e quando nós vimos, nós estávamos numa situação sem precedentes, porque a última vez que houve uma pandemia no mundo, não existia toda essa tecnologia que existe hoje, né? Então, sim, existe muita coisa, mas eu acho que o maior avanço, porque, por exemplo, a gente, claro, consegue comprovar horas extras de quem trabalha em casa, porque os meios eletrônicos, como eu disse, tudo deixa rastro. Deixa. Um bom profissional vai saber. Até para quem é acionado aí 10 da noite, 11 da noite, 2 da manhã. Boa, bem O lembrado. direito ao desligamento, que a gente fala que é um direito de toda pessoa humana, se desligar do trabalho quando vai embora. Só que quando você trabalha de casa, é o que você falou. Esse direito de desligamento quase ficou inexistente, né? O celular virou quase uma extensão das pessoas. Mas o que eu sempre oriento as pessoas é o seguinte: antes de você terminar o seu contrato de trabalho, você já vai e conversa com o advogado trabalhista. Porque quando você ainda está empregado, quando existe. Você começa a ver lá de longe vindo um problema, a possibilidade desse problema, você já se orienta preventivamente com um profissional, porque é nesse momento que você consegue colher as provas. Sim. Porque quando você é mandado embora, quando você pede demissão, é cortado seu acesso muitas vezes ao e-mail corporativo, você tem que devolver o seu equipamento de trabalho, e muitas vezes se perdem provas importantes ali, que muitas vezes só está no celular, no notebook, no e-mail corporativo, mas existem formas de comprovar, por exemplo, a hora extra, o assédio moral, mesmo trabalhando em casa. E principalmente a gente teve um aumento significativo de doenças, como é que eu vou dizer,
doenças mentais relacionadas ao trabalho, né? A Então, assim, sobrecarga começou a aumentar muito, né? burnout, Burnout. depressão, porque antigamente eram específicas de algumas, Funções, assim. exatamente, algumas funções que eram ligadas à pressão, ou seja, prazos, gerente de banco, era uma coisa que antigamente, a primeira vez que eu ouvi de depressão no ambiente de trabalho foi, por exemplo, em gerentes de banco, Tem que era cumprir muito meta, comum. né? Só que Meta, hoje em meta, dia, meta. quem não tem meta, quem não tem Exatamente. pressão, e no mundo eletrônico é tudo para ontem, tudo é urgente, e quando tudo é urgente, o que você faz, né? Então, assim, as pessoas, muitas não sabem, mas tem como comprovar. Só que o ideal é que você faça isso enquanto você ainda está no seu trabalho. Tem pessoas que às vezes já vão guardando as provas, a gente consegue fazer essa prova depois que sai. Só que às vezes a pessoa está tão fragilizada, como já aconteceu com uma pessoa que me consultou uma vez, ela falou assim, eu não tenho força psicológica para poder enfrentar uma batalha Sim. dessa, eu vou preferir não processar. Então, assim, não espere chegar no extremo, certo? Para procurar ajuda. Desde os primeiros sinais de que alguma coisa possa estar errado, se oriente, você não perde nada em se orientar preventivamente sobre os seus direitos. Você não vai ser menos trabalhador por causa disso, ou menos empenhado na sua função por saber dos seus direitos. Não E perca, outra né? coisa, Ganhe. né? É a questão de conversas no WhatsApp, né? A gente vê que as conversas do WhatsApp, elas podem também ser simuladas, né? Hoje em dia, Sim. qualquer um pode pegar e alterar a foto ali e Isso. tudo, né? Como que vocês tratam isso na questão das provas, né? De conversas no WhatsApp? Olha, a conversa no WhatsApp, na verdade, Perigoso, tem sido um grande trunfo para nós aqui da advocacia, porque tanto dá para defender quanto atacar. As pessoas, infelizmente, não percebem que a nossa vida virtual, seja na rede social, ou seja no aplicativo de mensagem, ou até numa ligação, é uma extensão da nossa vida. Se você não falaria isso para a pessoa ao vivo, não escreva, não poste, Não faça prova não contra comente, você. não mande áudio. E as pessoas parecem que se esquecem disso quando estão mandando mensagem. Principalmente porque muitas vezes os processos são relacionados à parte, sempre tem um fundo emocional, nunca dificilmente é plenamente financeiro a motivação de uma reclamação trabalhista. Então, quando vem, porque lá no escritório nós advogamos tanto o empregado como para o empregador, e quando a gente defende o empregador, a gente vê que é justamente daquela pessoa que geralmente não esperava, que você não esperava, que você confiava muito. Sim. Então, a questão tem sido muito utilizada e muito aceita. Existem formas, existe uma forma, por exemplo, de ir até o cartório para fazer tabelião, dizer que aquele print Reconhecer a autenticidade do sim, print. que é caro, mas existe essa possibilidade. Sim. E graças a Deus, alguns meios tecnológicos estão sendo criados para, de forma mais barata, se consiga dizer que aqueles valores, aquelas informações são verdadeiras e não foram manipuladas. Hoje, por exemplo, existe a ASP, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, é para quem é associado, mas quem é associado à ASP, eles, se eu não me engano, mês passado lançaram uma ferramenta em que a ferramenta deles analisa aquele conteúdo e diz se é verdadeiro ou não, Bacana. e vai Poxa. ter um valor, um peso jurídico muito grande. Existe também, a gente já teve uma palestra, inclusive, esse ano, lá na OAB de São Bernardo, onde, por exemplo, a desembargadora Erotilde Minharro falou que existem formas de você provar pelos metadados daquela mensagem. Um Sim. advogado que é mais ligado à tecnologia, a gente consegue pegar como se fosse assim, o DNA, a matriz daquela mensagem, que não é nem um print e que não dá para ser mudada. E aquilo ali serve como prova. Só que muitas vezes acho que nem os juízes sabem o que é um metadados. Eu descobri o que é um metadado de uma mensagem naquele dia com a doutora Erotilde. Por isso que eu digo, esteja na OAB para saber as informações em primeira mão. E foi uma palestra, um congresso gratuito que nós tivemos. Doutora Elaine Félix, a nossa presidente da Comissão de Direito do Trabalho, trouxe palestrantes excelentes. E em maio a gente teve essa palestra e eu aprendi muito sobre essa questão, porque antigamente a gente só tinha a possibilidade do cartório. Embora eu já tive muitas audiências e, graças a Deus, a gente nunca foi questionado, né? Porque o juiz pode abrir prazo para colocar. Geralmente, dá para comprovar também ali pelo celular da pessoa. Você pedir, por favor, pede para abrir o celular da parte contrária para ver se é falso ou não. Então, também tem outras formas. Dá para
para fazer, mas existem também formas mais eficazes, porque com a inteligência artificial vai ficar cada vez mais difícil saber se um vídeo é verdadeiro ou não, se um áudio é verdadeiro ou não. Então, é muito importante que a gente tenha ferramentas tecnológicas para combater, inclusive, as fake news e ter seriedade na prova. Mas elas têm um peso muito grande e elas têm feito a diferença extremamente nos processos trabalhistas, porque as pessoas, hoje em dia, a maior parte das pessoas se comunicam no trabalho por aplicativos de mensagem como o WhatsApp. Quanta informação, E hein? outra Quanta coisa, informação. Quando a gente pensa em abrir processos, antigamente sempre pedia a questão das testemunhas, né? Quem que trabalhava com você lá, você consegue trazer e tal. Isso era um problema, porque se a pessoa está trabalhando lá, ela não quer se comprometer também, né? Ela não quer prejudicar o lado dela. E aí você ficava assim, poxa, eu não consigo abrir um processo porque eu não tenho testemunhas. Hoje em dia, ainda existe essa necessidade das testemunhas, ou se eu tenho essas provas já no digital, que é um e-mail, um vídeo, uma conversa gravada, né, no Que não WhatsApp, precisaria, por exemplo, eu testemunha. ainda preciso levar testemunhas lá? Claro que cada caso tem que ser avaliado individualmente. A gente fala que cada caso é um caso e é verdade. É muito bacana que se tenha provas documentais na Justiça do Trabalho, porque você já sai na frente, até para um acordo. Porque é o que a gente sempre diz lá no escritório. Um processo é uma guerra. Você está entrando numa guerra e você não sabe quando acaba. Então, se você leva provas documentais, você fica mais forte para fazer um acordo. Porém, na Justiça do Trabalho, a maior prova continuam sendo as testemunhas. Porque a testemunha, ela tem um peso. Um documento eu posso falsificar, eu posso alterar. A testemunha, ela está ali sob pena de responder processo, inclusive criminal, por falso testemunho. Então, ela tem um peso muito grande, tá? E os juízes também, eles são capacitados para saber como uma testemunha está mentindo ou não. Eles têm técnicas para isso. Então, continua sendo essencial existir as testemunhas. E muitas vezes, a gente só vai ter os colegas que trabalham lá. Mas ele pode, inclusive, ser convidado pela parte contrária, seja ele empregado ou empregador, mas ele está ali para falar a verdade. Então, se ele estiver ali para falar a verdade, ele vai ter que falar o que de fato ocorreu. E isso tem um peso muito grande. Mas é importante, sim, que se tenham testemunhas quando se vai entrar com uma ação ou se defender na Justiça do Trabalho. Então, uma coisa não exclui a outra. Eu tenho que ter prova, eu tenho que ter testemunha. Quanto mais coisas eu tiver que comprovem, né, o problema é melhor, né? Exato. Mas, seja qual for a situação, não deixe de procurar um profissional da sua confiança, especializado em Justiça do Trabalho, porque ele vai saber o que fazer. Porque às vezes tem momentos que são momentos de atacar, são momentos de defender, são momentos de fechar acordo. Então, assim, qual a melhor prova, qual o momento de ir para frente ou recuar um pouco, um bom profissional vai te dizer. Você não pode se desesperar. O importante é trabalhar com o que você tem. Porque eu falo para os meus clientes, não se culpem. Lá atrás você não imaginava que isso poderia acontecer. E lógico, se tiver com um jurídico preventivo, lá atrás já saberia que isso teria que acontecer. Por isso que a gente sempre defende, e cada vez mais, principalmente nas empresas, existe essa cultura de ter um jurídico preventivo que a gente auxilia nas menores dúvidas e até a realizar documentos, por exemplo, aplicar uma suspensão, aplicar uma justa causa, porque isso fortalece muito e até evita alguns processos e fortalece aí as defesas, diminuindo drasticamente o passivo trabalhista. Então, investir num jurídico trabalhista preventivo é um investimento. Diminui o passivo drasticamente trabalhista se você utilizar da maneira correta. Até a doutora estava falando ali da justa causa. É possível reverter uma justa causa? Sim, com certeza. Já teve algum caso lá no escritório que você reverteu? Isso é bom. Sim, porque existe uma série de formalidades que a empresa precisa cumprir para mandar a pessoa embora por justa causa. Então, desde aquele primeiro documento que ela vai fazer, ela tem que colocar quais os artigos que ela se embasa para mandar o empregado embora por justa causa. E aquele empregado, inclusive, não pode ter sofrido uma outra sanção. Ele não pode ter sido advertido ou suspenso pelo mesmo fato que está acarretando aquela dispensa por justa causa. Ou seja, você não pode punir duas vezes por uma mesma ocorrência. E, digamos assim, o tipo de dispensa que exige mais formalidades.
né? Então, você precisa realmente ter ali uma série de requisitos e fazer com formalidade, porque eu já vi muitas vezes, inclusive, de empresas virem pedir para a gente ajuda, já em fase recursal, porque não fizeram a documentação corretamente e já ter uma primeira sentença revertendo. E como empregado, a gente também já passou por isso, de ter sido alegado, por exemplo, que a pessoa estava num lugar quando não estava, e as provas digitais a gente conseguir comprovar e reverter, por exemplo. Né? Então, assim, mesmo que tenha feito tudo corretamente, ainda existe a possibilidade do empregado se defender, falar a sua versão na justiça e receber as suas verbas rescisórias, porque queira ou não queira, quando é mandado por justa causa, o empregado perde seu direito da maior parte das verbas rescisórias, às vezes aquele funcionário está há anos ali. Sim. Então, não é assim, não quero pagar verbas rescisórias, mando por justa causa, que inclusive em momentos de crise, empresas, infelizmente, utilizam ardilosamente esse trunfo, só que aí na justiça sai ainda mais caro, porque existem multas, juros e tudo mais, e um bom profissional consegue comprovar que aquela justa causa foi mal aplicada. Doutora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, já que você está falando que a Fran falou de justa causa e tal. E aqueles planos, por exemplo, eu trabalho muitos anos numa empresa grande, o famoso PDV. É interessante, às vezes é interessante, por exemplo, a Fran está há tantos anos num banco, aí o banco chega assim, ó, Fran, você tá aqui há 20... Tô na Mercedes. Na Mercedes, não vou fazendo jabá aqui, mas vamos lá. Eu não fazendo jabá aqui, meu amigo, eu falo, não tô fazendo jabá, mas vamos supor, a Fran tá lá na Mercedes há 30 anos. Aí ela chega, doutora Monique, deixa eu perguntar uma coisa com a senhora. Eles estão querendo fazer um PDV, é interessante eu aceitar ou não? Ou eu espero, sabe, é melhor você mandar embora, pedir esse PDV? Explica pra gente sobre isso, eu acho que até para esclarecer, né, Fran? Sim. Fala sobre isso. Então, é importante, a gente volta no começo da nossa entrevista, quando a gente fala, a pessoa consultar um advogado especializado na área de trabalho, e a gente vai mostrar as possibilidades, porque quem vai decidir é a pessoa, cada pessoa se encaixa melhor ou não. Se a pessoa já quer sair da empresa, ou quer mudar de área de atuação, aceitar um PDV, pode ser interessante, porém ela tem que estar ciente de tudo que ela está abrindo mão. Que não é interessante que ela só ouça isso da empresa, que é uma parte interessada que ela aceite, às vezes, aquele PDV. Então, que ela tenha o próprio advogado para dizer para ela, olha, é interessante, não é a gente que vai dizer, a gente vai falar, ó, se a senhora aceitar isso aqui, vai estar abrindo mão disso. É interessante para a senhora? Aí provavelmente a gente vai falar, tá, mas se não aceitar, qual que seria o caminho? Olha, se for entrar com reclamação trabalhista, não é certeza que ganha, existe risco, enquanto o PDV não, você coloca os prós e os contras na mesa para que o cliente possa escolher. Porque, doutora, às vezes fala assim, aí eu tô falando da Fran, né, mas a pessoa chega assim, nossa, doutora Monique, que a Fran brincou aqui, a Mercedes, me ofereceu 1 milhão, e aí, o que eu faço? O que a senhora faria, doutora? Eu sempre, lógico, falo quais são as possibilidades, mas geralmente eu deixo para a pessoa escolher. E lógico, se é algo muito assim, claro, patente, a gente dá uma opinião pessoal, né? É que, como eu disse já aqui, a maior parte dos casos existe sempre uma vantagem e um risco para cada escolha. E aí, geralmente, a pessoa é que tem que escolher, né? Mas alguns casos, assim, quando claramente um é muito mais vantagem que o outro, a gente pode até orientar, olha, se fosse eu faria isso. Mas, no geral, sempre há um risco em cada escolha. E aí a pessoa que vai dizer para mim o que faz mais sentido para ela. Por isso que eu digo que um advogado, ele não é só especialista em leis. O bom advogado, ele é um especialista em pessoas. O que mais é importante do que ganhar um caso é entender o que o nosso cliente de verdade quer. Certo? Porque às vezes o que ele quer eu não quero passar nervoso sendo ouvido lá. Feche o melhor acordo, fortalece o máximo aí, mas eu não quero, sabe, falar lá. Exemplo. Claro que todo mundo chega lá falando isso, né? A gente fortalece que é importante ser ouvido, mas tem gente que, por exemplo, fala assim, não, ó, eu tô mudando de país, eu quero só encerrar isso, receber e ir embora. Tá. Exemplo, né? Então, assim, tem empresas que falam assim, olha, pode demorar o tempo que for. O que eu não quero é que essa pessoa que dava um mau exemplo na minha empresa ganhe essa ação, porque a partir desse momento todo mundo vai começar a fazer tudo igual a ele, como já chegou para mim, por exemplo. E eu falo, fica tranquilo, fazemos uma análise de risco e falamos para o cliente, precisamos disso como provas. Você tem? Dentro da análise de provas a gente trabalha ali,
dentro do que o cliente quer. Ele quer encerrar, ou ele quer realmente tornar, por exemplo, um processo como exemplo, ele quer uma sentença, ele não quer um acordo, por mais que aquele acordo seja de R$ 100, ele quer uma sentença dizendo que a pessoa está errada. Para o reclamante, eu acho que isso não faz tanto sentido, porque, como eu digo, eu falo para os clientes sempre, para os empregados, no caso, onde mais dói é no bolso. A dor que mais dói na empresa é no bolso. Não tem maior justiça nesse caso que essa. Agora, para a empresa, pode ser interessante essa questão de ter por escrito que aquela pessoa estava errada, por um monte de questões, compliance, por exemplo, certo? Então, tem muita coisa que dá para ser utilizada. Bacana. Gente, por falar em muita coisa, tem muita pergunta aqui, né? Nossa Senhora! Ela aqui, ó, vou te falar, se deixar esse programa, vai até amanhã, depois, vai estar tão gostoso esse bate-papo. Fala aí, Fran. Nossa, e ainda tem mais um monte de coisa para perguntar. Mas aí eu tenho que falar assim, que peninha, né? Que peninha que acabou, mas assim... A gente nem falou dos prestadores de serviço, não, né? mas tem um monte de coisa para falar. Tem um monte de coisa, mas posso perguntar? Mas você volta aí, não volta? Claro, é só me chamar. Eu agradeço por essa oportunidade, pelo convite, por vocês estarem sempre abertos à advocacia, à OAB e à minha família, né? Não tenho como agradecer. Nós conhecemos o Manuel há muito tempo, a Fran, está sendo um prazer conhecê-la agora, é uma grande destaque aqui da nossa cidade. Então, eu fico muito feliz de poder fazer essa troca com vocês tão boa. Uma perguntinha só de capciosa. Como é que é ser filha... Essa pergunta aqui, Fran. Como é que é ser filha de Luiz Ricardo Vasques Davanzo? É uma honra e também uma responsabilidade muito grande, né? Porque não tem como não ter as comparações, né? Até fisicamente, eu dizia que eu não achava parecido hoje em dia, como tem a possibilidade de a gente colocar uma foto um do lado do outro, não tem dizer como que é parecido até fisicamente, fazer né? DNA, não. Minha mãe brinca que a gente até anda parecido. Mas, é assim... Eu não tenho o que falar, eu sou suspeita, eu sempre brinco isso, porque meus pais são os meus melhores amigos, são o meu exemplo de vida, a gente se dá muito bem, a gente trabalha junto, a gente sai junto, a gente viaja junto e a gente não se enjoa. Então, assim, eu sou muito grata pela família que Deus me deu, porque é um prazer e um privilégio estar com eles. Então, olha ali, deixa um recado pro teu pai naquela câmera ali. Pai. E mãe. E mãe. Olha o olhinho. Ai, gente. Muito obrigada por tudo que vocês são, que vocês representam, não só para mim, mas para todas as pessoas que convivem com vocês. Vocês são maravilhosos, exemplos de fé, de humildade, de pessoas assim que fazem a diferença na minha vida e na vida de outras pessoas. Eu só tenho a agradecer e eu espero ser um pouquinho do que vocês são para mim e para as outras pessoas. Se eu puder multiplicar tudo que vocês me ensinaram, eu já vou estar muito satisfeita. Um grande beijo. Ai, que lindo! Obrigado aí. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Volte mais vezes, que eu tenho certeza que é um bate-papo muito gostoso, mas muito esclarecedor. Tem muita coisa para acrescentar aqui. Muito obrigada. Também mande um abraço aí pro seu pai, sua mãe, sua família toda, né? Que a gente tem aqui no coração, viu? Muito obrigada. Obrigada, Fran. Foi um prazer estar com vocês. Passou muito rápido. Eu pensei que você estava falando isso, mas já acabou mesmo, gente. Mas foi um prazer mesmo. Me chamem sempre que vocês quiserem. Estamos à disposição, viu? Espero que eu tenha conseguido acrescentar um pouquinho aqui para o programa. Com certeza, acrescentou muito. E para você que nos assistem, estão aqui no YouTube. Não esquece aqui de seguir o nosso canal, já deixa lá o seu comentário. Se tiver alguma pergunta aqui para a doutora Monique, pode colocar lá, que depois eu vou pedir para ela responder para a gente. Entra também no nosso Instagram, já começa a acompanhar, deixa lá sua mensagem, compartilhamento. Daqui a pouquinho a gente vai postar esse programa aqui, vai ter muita coisa bacana ainda pela frente. Também quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, aqueles que acreditam no nosso trabalho, muito obrigado. A Motiró, também quero agradecer a Deluca, e eu também quero agradecer a Fame Brindes. Muito obrigada por todo o apoio aqui com o nosso trabalho. Um beijo muito forte. Obrigado, doutor. Obrigado, Fã. Obrigado a você. E olha, até o próximo programa. Fiquem ligados que tem muito mais novidade na Passo TV ABC. Beijo. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima.